Lembra que eu falei que o Putin não ia atacar os Estados Unidos? Não ia se meter nesse conflito da maneira como estava todo mundo falando? Eu vou ser bem sincero com você. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia foge de um bom combate, mas começar uma guerra nenhum deles faz isso diretamente, tá? Tem que existir um motivo bem claro, específico para que essa ação ocorra, né? E assim, eu posso até falar de uma coisa ou outra que aconteceu no passado com outros presidentes, mas pelo menos a postura do Trump é algo muito nesse sentido. Então, o Putin acabou de falar: nós não vamos para cima de Israel, não vamos revidar o que os Estados Unidos fez. E olha só a resposta dele. Ele tirou uma resposta lá das nádegas e falou: Israel hoje é quase um país de língua russa, com 2 milhões de pessoas da União Soviética e da Rússia vivendo lá. Levamos isso em consideração, né? E isso é interessante a gente ressaltar, porque o Irã tinha falado que haveria uma retaliação, ia fechar lá o Estreito de Hormuz, eles iam entrar em contato com o Putin para resolver essa história e simplesmente eles não vão fazer nada sobre esse assunto. A Rússia tem os próprios problemas, tem as próprias coisas para cuidar, eles estão extremamente desgastados da guerra com a Ucrânia, porque muito provavelmente eles acreditavam que essa empreitada deles duraria 90 a 180 dias para dominar a Ucrânia, e faz todo sentido do mundo, só que eles não contavam que a Ucrânia tivesse um serviço de drones tão bom, tão avançado assim, ao mesmo tempo que eles receberiam ainda doações do mundo inteiro, todo mundo ia se compadecer, voluntários, sejam pagos ou não, indo lá para a Ucrânia para defender o país, equipamento militar em larga escala fornecido praticamente de forma infinita pelos Estados Unidos. Então, eles até sabiam que tudo isso ia acontecer, eles sabiam que ia ter apoio de muita gente, ia ter voluntário, ia ter equipamento americano, ia ter a questão dos drones. Mas eles não sabiam que ia ser tanto. E isso está sendo vergonhoso, porque a Rússia é um país gigantesco, a Ucrânia é um país minúsculo, com uma população bem menor, e eles estão tomando um couro. Mas eles já dominaram 2 regiões. Então, mas ainda assim, mesmo eles estando em maior vantagem do que a Ucrânia nesse momento, é a mesma coisa um adulto que vai lutar contra uma criança e a criança resiste de uma maneira que o adulto vai com tudo e a criança resiste. Que exemplo horrível eu citei agora, mas deu pra você entender perfeitamente essa questão, né? Então, o Putin meteu o louco lá, falou, não, mas Israel, tem gente que é da Rússia, quase um país de língua russa, né? E o ataque do Trump. Por que o ataque do Trump também não foi algo que se considera diretamente que os Estados Unidos está nessa guerra? Porque foi uma coisa muito cirúrgica, muito pontual. Eles não foram lá eliminar um líder do Irã, não foram lá eliminar generais, não foram lá atacar tropas. Eles viram as 3 instalações onde era feito o enriquecimento de urânio. Trump viu, posicionou seu porta-aviões, posicionou aviões americanos, inclusive pela região da Europa, em Israel e também em Israel, e fizeram um ataque coordenado, preciso, cirúrgico, um negócio com muita exatidão. Destruíram a região de enriquecimento de urânio e saíram fora, entende? Eles não pegaram, invadiram, tomaram território, aí já é uma outra história. Então, a Rússia, ela não tá a fim de arranjar confusão com os Estados Unidos. Não que eles iam fugir. Se os Estados Unidos fosse pra cima da Rússia, por exemplo, tivesse soldado russo lá, Estados Unidos atacar soldados russos dentro do Irã, aí sim, a Rússia ia pra cima. Mesmo sem poder, eles iam. Só que ele não vai conseguir arranjar confusão à toa. Eles não vão querer, aliás, arranjar confusão à toa. E é por conta disso que o Putin tá tomando essa atitude. Não! Ô Putin, olha só. Você não vai ajudar o Irã? Né? Olha só, o Irã tá atacando Israel. O Irã é seu aliado. Vocês são amigos. Mas é que eu acho que tem russo lá em Israel também, né? Tem gente da época da União Soviética. Pensando bem, eu acho que eu não vou fazer nada. Então é isso que o Putin tá fazendo. Sim, ele arregou para os Estados Unidos nessa,
mas o Putin também sabe as batalhas onde ele tá entrando. Ele errou o cálculo lá com a Ucrânia? Errou. Mas ele também sabe que ele não tá podendo tanto assim. Existe um fenômeno que acontece que é muito comum nas ditaduras, que é o ditador, ele se munir de pessoas, auxiliares, assessores e amigos e parceiros que ficam o tempo todo exaltando o país, o próprio ditador, enfim, e em alguns momentos eles acabam perdendo a noção do ridículo, a noção de seu verdadeiro poder militar, porque tudo que chega até ele é um negócio assim, não, a Rússia é melhor do que todo mundo. Ah, mas e o exército russo? É melhor do que todo mundo. Ah, mas e o equipamento russo? É melhor do que todo mundo. Ah, mas e a Ucrânia? A Rússia vence. Ah, mas Estados Unidos? Se Estados Unidos entrar, a gente vence os Estados Unidos. Então assim, de todas as ditaduras, talvez, aquele que tenha um pouco mais de noção do que todos os outros é a Rússia, porque de fato a Rússia é campeã em espionagem, tanto é que na época do auge da KGB, que é a agência de espionagem da Rússia, né, a gente já ouviu falar, eu vi o Olavo de Carvalho falando isso, que existia mais espiões da KGB em território americano do que propriamente agentes americanos, né? De tão forte que foi a coisa toda. Tanto é que a Rússia durante um bom tempo, os Estados Unidos suspeitou durante um bom tempo que a Rússia teria uma equipe de pessoas paranormais para vigiar o governo norte-americano, porque eles sabiam de segredos inimagináveis. E pode até ser que exista esse negócio de paranormalidade e tudo, mas ao mesmo tempo eu penso que é até vantajoso para a Rússia deixar os outros pensarem esse tipo de coisa, né? Tem até a história de um relógio que eles deram para os Estados Unidos de presente, e nesse relógio lá tinha uma escuta com uma espécie de bateria praticamente infinita, né? Então assim, a Rússia, eles têm um sistema de inteligência muito forte. Eles podem ter errado por essa história de ficar dourando a pílula, é isso? Ficar dourando a pílula, né? E acreditaram que iriam tomar o controle da Ucrânia? Pode ser que sim. Mas ao mesmo tempo, se não tivesse essa comoção mundial, eles já tinham dominado a Ucrânia. Então isso daí é uma questão de... Foi uma margem de erro que não foi tão grande assim, né? Eles por pouco, dependendo se o mundo todo tivesse focado em uma outra coisa que não fosse a Ucrânia durante um tempo, capaz de eles não terem recebido tanta ajuda, capaz deles terem não recebido tanto dinheiro, tantos soldados, tanto equipamento, e a Rússia teria dominado, entende? Então assim, foi uma coisa por pouco, né? Sem contar que a gente não sabe os verdadeiros motivos de tudo que tá acontecendo. Eu sei que vai ter professor de história aí que vai pegar um mapa e falar, ó, essa região pertencia à Rússia, né? Então eles apenas querem tomar esse território de volta, mas não é só isso, tem muito mais coisa envolvida que a gente nem faz ideia. E muitas vezes nem o pessoal da Ucrânia, nem o pessoal dos Estados Unidos sabe totalmente de tudo que tá ali acontecendo e quais são os verdadeiros objetivos do Putin e de seu sistema de espionagem, certo? Mas se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo e até mais.